Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses 1, 27. Eu quero... Esses dias, já faz uns dias que essa passagem está remoendo, aqui eu estou remoendo, sobre valores, né? E eu quero ler com vocês Filipenses capítulo 1, versículo 27. Procure aí para a gente ler junto. Com certeza o Senhor estará aí falando aos nossos corações, porque Ele tem uma palavra. Né? Pastor Fantini disse sobre o peso de glória. E quando a gente sobe diante dessa palavra, para ministrar essa palavra, é um peso, é uma alegria, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade muito grande, porque é a palavra de um Deus eterno, sendo ministrada por um homem pecador. Filipenses capítulo 1, versículo 27, todos acharam? Amém? Diz assim: o que é mais importante, deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo. Então, quer vá ou vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis firmes em um mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho, sem ser intimidados pelos adversários. Isso para eles, na verdade, é sinal de destruição, mas para vós de salvação. E isso parte de Deus, pois vos tem concedido por amor de Cristo, não somente o crer nele, como também o padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim viste e agora ouviste que é meu. Amém? Nesses dias, o tema da mensagem é vivendo valores para a eternidade. Deus me levou a esse tema, através de uns estudos, que nós vivemos em um mundo de desconstrução, um mundo em desconstrução, desconstrução da sociedade em todos os seus aspectos. Nós estamos vivendo dias em que valores antes, outrora defendido pela família, outrora defendido pela sociedade, outrora defendido pela igreja, valores que estão se perdendo do tempo, valores que parece que ficaram no passado, e nós passamos a ter uma desconstrução da sociedade. Quando nós olhamos para, por exemplo, no final do século XIX, quando o filósofo alemão Nietzsche foi o responsável pelaquela famosa frase que dizia o seguinte: Deus está morto. E ele criou uma teoria, uma tese de que era necessário desconstruir a sociedade para construir alguma coisa. E eu vejo que, passados 100 anos, essa filosofia de Nietzsche, ela tem impregnado o Ocidente. E nós passamos numa destruição, numa queda avassaladora da sociedade. E aí, mas o que tem a ver conosco, como cristão? Nós vamos ver já. Veja só. Parece que essa filosofia tem tomado mentes e corações de tal forma que as pessoas não conseguem olhar para si mesmo, não conseguem olhar mais para os seus valores, e aí nós vemos uma imposição ou uma superexposição da mídia com relação a valores totalmente deturbados. Quando nós olhamos sociedades que outrora eram sociedades tementes, povos tementes, hoje são sociedades depravadas. Quando nós olhamos, por exemplo, para os Estados Unidos da América, um país que cresceu pautado na palavra de Deus, pautado no Senhor, pautado nos ensinamentos, nos valores bíblicos cristãos, nos valores morais, nos valores para a eternidade, nós olhamos para aquela nação hoje, está quase toda deturbada. Uma nação que está em queda livre, uma nação que está perecendo dia após dia, atentados, situações, terrorismo. Ontem, eu não sei, teve mais um atentado
numa boate gay e mataram até agora mais de 50 mortos, já tem. Então nós vemos que uma nação que vivia outrora debaixo da graça de Deus, é uma nação que está perdendo a graça de Deus. Tanto que em alguns lugares da América não se pode nem ler a Bíblia mais nas escolas. E nós não estamos diferentes. Veja só, esses pensamentos e valores que foram criados, estão impregnando a nossa sociedade atual. E nós vemos que Deus nos chama a voltar a viver valores que nos levem ao patamar celestial. Valores que possam nos levar para o céu, para a sua glória. Valores que um dia, quando a trombeta tocar, Ele possa encontrar em nós alguém que lutou para praticar valores que pudessem ser eternos. Veja só, os pensadores passam. Nietzsche, por exemplo, morreu em 1990, mas o seu legado continua. O seu legado continua, mas ele morreu. Porém, o legado de desconstrução, ele continua. Em 1975, nós tivemos um outro legado de desconstrução tão grande, que foi a ascensão americana, o Woodstock, os hippies. Quando começou todo aquele processo, e isso, existe algo maligno em cima disso, que veio a desconstrução da família, liberação sexual, liberação das drogas, e aí nós vemos resultados terríveis nos dias de hoje. Eu quero dizer para você que toda e qualquer forma de violência tem que ser punida. Toda e qualquer forma de violência, não estou fazendo aqui apologia à violência, toda e qualquer forma de violência tem que ser punida. Mas nós vimos na mídia, esses dias, aquela moça que sofreu violência sexual por vários homens, e quando nós vamos ver tudo aquilo, nós vamos encontrar, não estou dizendo dela, que eu não conheço a história dela, mas quando nós vamos olhar, por exemplo, para a sociedade atual, quando nós olhamos para baile funks, quando nós olhamos para a rua, saia em dia de calor na rua, você vê que as pessoas estão perdendo a moralidade, o senso de moralidade, de bons costumes. E aí, culpa-se a sociedade, culpa-se algo, culpa-se alguém. Lógico, quem comete o crime tem que ser punido. Mas nós vemos que a ideia da desconstrução está muito mais impregnada do que nós imaginamos. Paulo, nessa perspectiva, desse texto de Paulo, ele estava, dá-se a entender que Paulo estava preso, quando nós analisamos o livro de Filipenses, e aí, Paulo, com o futuro incerto, ali não sabendo se ia morrer, se ia viver, a qualquer momento ele poderia partir, enfim, ele escreve preocupado aos irmãos de Filipos, da igreja de Filipos, dizendo, olha, o que é mais importante, que vocês devem portar-se dignamente conforme o Evangelho de Cristo. E quando nós olhamos esse texto, nós vamos ver o seguinte, primeiro, ele diz, vivei acima de tudo, de maneira digna do Evangelho de Cristo. O que eu entendo isso? Esse texto, vivei acima de tudo, de maneira digna, ele tem a intenção de nos mostrar que a nossa conduta deve ser coerente com o nosso chamado. Quando nós olhamos, por exemplo, Efésios capítulo 2, ele diz assim, ele vos concedeu a vida, estando nós mortos nas nossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, e o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Ou seja, nós fomos chamados para uma nova vida, nós não podemos mais andar como estávamos na velha vida, mas a desconstrução da sociedade, ela tem trazido prejuízo dentro da igreja, porque muitos crentes não querem mais viver uma novidade de vida, não querem mais viver uma vida nova, mas sim querem continuar numa vida velha. Querem continuar andando como se nada tivesse acontecido, como se Cristo não tivesse morrido por eles, e como se não tivesse a necessidade de uma transformação. Mas Pedro diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada no céu por vós.
Ele está dizendo que Deus nos gerou para uma nova vida, para uma herança incorruptível. E quando nós olhamos para a sociedade atual, a desconstrução da sociedade, ela diz o seguinte: olha, que você precisa ter uma herança corruptível, que você precisa lutar por valores terrenos, mas nesse texto eu entendo em Pedro que nós temos que lutar por valores celestiais. Não que você não tenha que lutar por bens, nada disso, isso é bênção. Mas nós temos que ter foco, que a nossa vida tem que ser uma vida pautada em valores celestiais e não valores terrenos. A grande maioria dos problemas hoje enfrentados por muitos cristãos é porque os mesmos estão procurando valores terrenos, estão em busca de valores terrenos e não em busca de valores celestiais. Por isso, Paulo, ele já alertando aos filipenses, ele diz: olha, portai-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo. Ou seja, portar dignamente conforme o evangelho de Cristo é viver, irmãos, de tal modo na sociedade que o evangelho seja visível através de nós. É viver de tal maneira que quando eu passar, alguém possa ver em mim uma carta viva de Cristo Jesus. Alguém possa ver em mim uma visibilidade de um evangelho, não um evangelho deturbado que diz que você precisa aí ter a cultura do ter, porque a cultura do ter faz parte da desconstrução da sociedade atual, em que você precisa ter para ser alguém, quando o teu Deus diz que você precisa ser para ser alguém. Quando eu preciso ser o quê? Ser servo, ser obediente, ser aquele que está disposto a dar um tapa, não, aquele que está disposto a dar a face para levar um tapa. Existe uma diferença. A sociedade atual diz: você levou, dá. Cristo diz: levou, oferece. E esses valores parece que estão sendo perdidos na sociedade atual. E Deus nos chama nesta noite a rever os nossos conceitos e valores e andar dignamente no evangelho, de tal modo que o jeitinho brasileiro não tenha mais espaço na minha vida, que o cafezinho para alguém instalar TV a cabo não tenha espaço na minha vida, para que aquele documento, aquele cafezinho no despachante para passar meu documento na frente de 50 pessoas não tenha mais espaço na minha vida, para que alguma coisa que venha ferir o bom senso não tenha mais espaço na minha vida. E o Senhor nos chama a isso. Por isso Paulo adverte aos filipenses: olha, andai dignamente conforme o evangelho de Cristo. Depois nós entendemos que Paulo diz: olha, e vocês, além disso, vocês têm que ficar firmes em um mesmo espírito. Ele diz aqui, ó: então quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça. Ele está dizendo: olha, mesmo que eu não esteja perto de vocês, mas que eu ouça que vocês estão andando no mesmo espírito. O Senhor nos chama nesta noite a andarmos no mesmo espírito, a vivermos o mesmo espírito, é termos o espírito de comunhão com a igreja, é termos o espírito de comunhão entre os irmãos, é termos um espírito voltado à sua palavra, um espírito que lute contra a desconstrução dos valores desse mundo, mas que traga valores celestiais para a minha vida. Nós encontramos que a sociedade atual é relativista. O que é isso? Se nós formos voltar desde a história lá, 1700, quando começou o relativismo nas artes, e agora esse relativismo passa para a religião, por volta de 1800, isso já está impregnado na sociedade religiosa. E nós entendemos que esse relativismo diz que tudo é relativo. A minha verdade é o que eu acredito. Então, se eu acredito, é porque é verdade. E Nietzsche sabia disso, que a desconstrução de um povo passa a entender, fazer com que esse povo compreenda que a verdade dele é a verdade. Quando a palavra de Deus nos diz que a verdade é Cristo, que Ele é a verdade, o caminho e a vida, então, mas a sociedade, o relativismo quer dizer o seguinte: olha, o que você crê está certo.
Só que nós não olhamos, nós não conseguimos compreender, muitos não conseguem compreender, que esse relativismo tem levado vidas a um barranco abaixo. Esse relativismo tem levado pessoas, até crentes, que vêm e aceitam a Jesus, mas não querem se submeter ao senhorio de Cristo. Mas o meu pastor pregou tal coisa na Bíblia. Não, mas eu acredito desse jeito, tá bom. Eu faço o que eu quero, eu vou do jeito que eu quero, eu trabalho do jeito que eu quero, eu encaro a igreja do jeito que eu quero, da maneira que eu bem entender, e não vê que esse relativismo tem levado pessoas a um barranco. É como um barranco que é como aquele esporte que tem num país nórdico, que você joga um queijo lá em cima do barranco e sai todo mundo correndo atrás do queijo. O relativismo diz a mesma coisa, joga um queijo que todo mundo vai correr atrás do queijo, quando Cristo diz, olha, deixa o queijo correr lá, volta, sobe o barranco. E aí nós entendemos que dentro de permanecer firme, é importante entender Efésios 4:4, quando ele diz aqui, olha, para não sermos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Ou seja, nós somos chamados para ser estáveis. Não perdemos a estabilidade por qualquer coisa, por qualquer vento de doutrina, por qualquer um que diz, Cristo está aqui, Cristo está ali, a pessoa corre para cá, corre para colar, e não tem mais estabilidade na fé, mas Deus diz para você hoje, você precisa voltar a ser estável, precisa voltar, não mais ser como um menino inconstante, mas ter constância na palavra de Deus. Tem gente que perde a constância pelas lutas. Tem gente que perde a constância pela luta, pela dificuldade, pelo problema, qualquer probleminha, não vou mais para a igreja. Qualquer probleminha, vou abandonar Jesus. Qualquer situação difícil já acabou. Irmãos, se eu fosse abandonar Jesus, cada vez que eu passei uma situação difícil, nesses anos todos de evangelho, eu acho que eu tinha abandonado todo mês. Ia voltava. Já pensou? A gente olha alguns irmãos assim, e quando a irmã Betânia sorriu ali, tem dificuldade, passou por cada, aperreio, Isso já na Bahia, não sei se falar aperreio, mas lá no Nordeste é aperreio, por cada aperreio, mas o Senhor, quando nós estamos voltados, constantes, nós conseguimos entender que nós não vivemos segundo o curso desse mundo, mas nós vivemos segundo o curso de Cristo, segundo o curso da sua palavra. Quando nós estamos voltados a eles, nós passamos a não ser inconstantes. Não é qualquer ventinho que vai nos levar. E eu quero te chamar a atenção, que a sociedade atual, a base da desconstrução da sociedade atual, está no fato de que as pessoas não precisam mais se importar uma com as outras. As pessoas não precisam mais se importar com o ser humano passou a ser descartável. Nós vemos isso dentro das empresas, nós vemos isso na área comercial, empresarial, você é um número. Você quando pensa que alguém, você entra na sua empresa e diz, eu sou alguém. Não, você não é ninguém, você é um número. Porque no dia que a empresa não precisar, ela vai te chutar. Mas não é assim. Nós entendemos que nós estamos numa sociedade relativista. Porém, Cristo nos chamou porque Cristo não é relativista. Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para Cristo você não é um número, para Cristo você é um cidadão do céu. Para Cristo você não é alguém que simplesmente veio, vai e volta. Não, para Cristo você é alguém que vai morar no céu, porque quando a trombeta tocar, Ele vai te chamar pelo teu nome, o anjo virá te buscar, te chamará pelo teu nome. Sabe por quê? Porque o evangelho que nós vivemos não é um evangelho relativista, mas é um evangelho da glória e poder de Deus. Aleluias. Nós devemos lutar pelos valores do evangelho. Nós precisamos defender o evangelho e seus valores, familiar, espiritual e etc. Não adianta.
Tinha uma música do secular que dizia, não adianta ir na igreja rezar, né, e fazer tudo errado, né? É mais ou menos assim. Não adianta nós nos vestimos de uma capa, mas nós não defendemos os valores dentro da nossa casa. Nós não defendemos o evangelho dentro do nosso lar. Nós não defendemos o evangelho no local que trabalha. E nós achamos que tudo é normal. E quando o amigo te chama para beber, isso é normal. Isso não faz mal. Quando alguém fala palavrão na sua frente, eu sou de um tempo, irmãos, que quando alguém falava palavrão perto de um crente, fala, não, desculpa, irmão, desculpa. A pessoa se sentia envergonhada. Hoje não, é normal. Aliás, é normal porque tem crente entrando na rodinha, né? Falando palavrão também. Quando contava piada suja perto de um crente, eles às vezes falavam, tampa o ouvido aí, irmão, porque nós vamos falar hoje. Mas Cristo nos chama a voltar, a dar uma volta. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como você tem encarado o Evangelho de Cristo Jesus, mas seja qual foi a situação, Deus te chama a voltar. É uma volta, saia do relativismo e volte para o Evangelho de Cristo Jesus. Lute pelos valores eternos. Lute por valores que vão te levar para a glória eterna. Valores eternos são aqueles valores que nós estamos perdendo dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, estamos perdendo diante da sociedade. Quando alguém olha e diz, olha, ser crente que nem fulano de tal, eu prefiro não ser. Nós estamos perdendo valores eternos, estamos lançando pessoas ao abismo com as nossas atitudes. Porque nós estamos deixando de viver valores de Deus para viver valores do mundo. Nós começamos a achar que tudo é normal, que tudo é normal, que tudo é normal, que toda exposição é normal. Nós começamos a achar que a mulher virou um objeto de desejo. Nós começamos a achar que é normal. Como o pastor disse que o homem parece que está em extinção, né? Verdade, nós começamos a achar normal. E a igreja começa a achar, não, mas é um modo de vida. Modo de vida não. 1 Coríntios 6:9 diz assim, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, diz o Senhor. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldicentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Essa é a palavra, são valores que nós estamos perdendo. São valores que nós perdemos, que muitas vezes nós passamos a ser mero espectadores do Evangelho e não praticantes do Evangelho. E Deus nos chama hoje para ser praticantes, não espectadores. Deus te chama hoje para entender que Ele te chamou para apresentar, Romanos 12, 1, 2, que Ele te chamou para apresentar o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o culto racional. É aquele culto que Deus, Ele tem prazer, aleluias, Ele tem prazer de olhar para mim, para você, e sentir, Ele tem prazer de receber aquele culto. Será que Deus tem tido prazer de receber o meu culto? Irmão Betânia, será que Deus tem tido prazer de receber o seu culto? Será que Deus tem tido prazer de receber o nosso culto? Porque na sociedade atual, você não precisa nem de Deus. Deus passou a ser um mero objeto. Deus passou a ser um mero acaso. Se existir Deus, está bom. Se não existir também está bom. Estou levando a minha vida, o curso da minha vida, eu faço dela o que eu bem entender. Meu irmão, eu sou livre. Eu faço da minha vida o que eu bem entender, certo? Mas Paulo diz que ele foi chamado e agora ele era escravo de Cristo. Ele não vivia mais, mas Cristo vivia por ele. Eu quero que você entenda nessa noite, que você não vive mais, mas Cristo vive em você, que agora você tem um Senhor na tua vida, que Ele dá as ordens, não é mais você, não sou eu. Nós temos um Senhor que fala conosco. Depois, o quarto item que eu coloquei aqui,
Não negocie a sua fé diante da sociedade atual. O jeitinho brasileiro é um exemplo disso. Em Filipenses 1:29, ele fala que nós somos participantes, não só participantes, mas nós recebemos a alegria de com Ele sofrer, com Cristo sofrer. As pessoas não querem mais sofrer por amor de Cristo. E eu não sei como está a minha vida e a tua vida, porque muitas vezes nós não sabemos nem como está a nossa. Nós temos que fazer uma reflexão e voltar a fazer uma reflexão. 1 Reis 21:3 é um texto que eu gosto muito, de um homem chamado Nabote. Quando Nabote, na sociedade da época, dentro da cultura judaica da época, ele recebeu uma herança, uma vinha como herança. E eu costumo trazer isso para o Evangelho. Há muitos anos atrás, Deus ministrou isso, traga isso para o Evangelho. Herança que nós recebemos de Deus. Você está aqui porque você recebeu uma herança, e essa herança é o céu. Essa herança é uma vida nova, essa herança é uma vida de alegrias e desfrutes, uma vida de prazer celestial. É uma herança que ninguém pode roubar de você, a menos que você venda, a menos que você troque. E Nabote, ele tinha recebido uma vinha, e a Bíblia Sagrada diz que a vinha de Nabote era uma das mais lindas, ou a mais linda da região. Estava junto do palácio do rei Acabe, e Acabe, olhando aquela situação, aquela vinha, tinha uvas maravilhosas, uma terra maravilhosa. Acabe era rei, ele não precisava daquilo, ele não precisava trocar, ele não precisava comprar, não precisava trocar, não precisava fazer nada, ele era rei, ele tinha tudo. Se ele pedisse para Nabote uvas todos os dias, Nabote iria levar com muito prazer, se ele pedisse o que fosse, mas ele cresce o olho na vinha de Nabote e diz: olha, eu quero comprar a tua vinha, e se você não quiser vender, eu troco. E quantas vezes o nosso adversário, dentro dessa desconstrução da sociedade atual, está nos fazendo propostas de compra, venda e troca da nossa herança no céu. Quantas vezes nós somos chamados todos os dias, tem até um louvor que diz, né, o pecado chama, né, todos os dias, né, todos os dias, nós somos chamados pelo pecado, e nós somos confrontados a trocar a nossa vinha, a trocar a herança que Deus preparou para nós, por um prato de lentilha. Nós somos chamados a trocar a herança por uma coisa corruptível, uma herança incorruptível por uma coisa corruptível, e nós não damos valores aos valores eternos de Deus. Nós não damos valor aos valores eternos de Deus. E para Nabote, o valor de uma herança era inegociável. Passava-se naquele tempo de pai para filho, ele não dava, não vendia, não trocava a herança. E quantas vezes nós, devido a essa desconstrução maligna da sociedade, nós somos confrontados, e quanto de nós, em algum momento na nossa vida, trocamos a nossa herança por um prato de lentilha? E quantos talvez de nós está aqui nesta noite, sufocados porque recebemos propostas e não sabemos como lidar com elas, e nós somos chamados a trocar a nossa herança, mas Deus diz para você: não toque, não venda, não negocie a sua fé. Nabote, ele era um homem temente a Deus, temente aos seus princípios, ele não negociou o seu princípio por dinheiro, nem por terra nenhuma, se bem que ele pagou com a própria vida, mas ele não negociou o que Deus tinha dado por ele por herança, porque aquela terra tinha Deus que tinha dado ao povo. Ele não negociou. Talvez alguém nessa noite está sendo chamado para negociar. Talvez você recebeu uma proposta muito boa, eu não sei, mas cuidado, nem tudo que reluz é ouro. Alguém aqui já viu ouro de tolo? Já chegaram a ver ouro de tolo? Eu trabalhava numa empresa que ficava ali numa travessa da Paulista, e tinha um amigo nosso que era cheio de ouro, né, corrente de ouro, pulseira de ouro, relógio de ouro, ele era cheio dos ouro, e era um sobrado, né, então, as pessoas viram, aí veio dois ciganos, com uma pepita de ouro, irmão, era um negócio desse tamanho assim, eu nunca vi uma pepita de ouro daquele tamanho,
e parecia ouro, só não tinha cheiro de ouro, porque eu não sei nem que cheiro tem ouro, né? Mas, não sei nem se tem cheiro, mas parecia ouro, o negócio era bonito, mas o nosso colega, como era experiente no assunto, ele falou para o cigano, falou, eu compro a sua pepita, mas vamos levar para o meu avaliador. O cigano caiu fora, né? Não, o senhor não, vou levar para o meu. O cigano queria levar para o dele. Então a gente já entendia que aquilo era um ouro de tolo, parece ouro, cheira ouro, entre aspas, né? Mas não é ouro. E Deus nos chama para não trocar, cuidado com o que você está trocando, os valores eternos por valores corruptíveis, valores incorruptíveis por valores corruptíveis, que podem nos levar a uma destruição, podem nos levar a um momento terrível na nossa vida, porque muitas vezes, eu conheço um jovem não, agora não é tão jovem, né? Tem a mesma idade que eu. Ele trocou valores. Nós começamos junto no Evangelho, isso eu acho que em 85, nós começamos junto. Hoje, não sei nem se está vivo, até uns 2 anos atrás eu sei que estava. Família destruída, filha com 15 anos já tinha um filho, uma criança, a esposa separou, estava parecendo, a esposa dele era bonita, irmãos, uma moça bonita. Dizem, quem viu ela, diz que está acabada. Sabe por quê? Porque eles começaram a trocar valores, pastor. Valores, pepita, né? Começaram a pegar uma pepita de ouro de tolo e trocar. Começaram a achar que aquilo reluzia, e nem tudo que reluz é ouro, meu irmão, na tua vida. Talvez, é difícil dizer isso, mas muitas vezes, até aquele emprego que você parece que caiu do céu, aquela 1000 maravilhas. Cuidado, ore ao teu Deus, antes de fazer qualquer negócio. Nabote morreu, mas ele não trocou não abriu mão dos valores, porque no contexto da sua época eram inegociáveis. Depois, além de vários outros, né, quando nós olhamos para a Galileia da fé, em Hebreus capítulo 11, se você puder ler, leia na sua casa Hebreus capítulo 11, nós vamos ver que homens foram cerrados ao meio, homens foram pendurados de cabeça para baixo, foram crucificados, foram humilhados, foram xingados, foram jogados em caverna, foram jogados em cisterna, foram pisoteados. Olha, a gente poderia falar de atrocidades, porém, a Bíblia diz que o mundo não é digno deles, porque eles deram a sua vida, eles não trocaram valores, irmãos. Quando nós olhamos para a história, por exemplo, de valores, tínhamos um presbítero, já falei isso na IBD, tínhamos um presbítero que congregava conosco, e esse irmão, ele veio de uma outra denominação, e ele nos contou que ele ia toda semana na cadeia pregar para um jovem, toda semana ele ia lá anunciar o Evangelho de Cristo Jesus para o jovem. É bonito, né? É bonito um negócio desse? Só que um detalhe, o jovem não sabia quem ele era, mas ele sabia quem o jovem era. O jovem era o assassino do seu filho. Já pensou nisso, irmãos? Mas ele ia lá porque ele sabia que tinha valores muito maior, tinha valores eternos, que aquele jovem, mesmo sendo um assassino do seu filho, aquele jovem podia ter a oportunidade de conhecer valores eternos, valores que levariam ele para o céu, oportunidade de conhecer a Cristo. Talvez nós pensaremos, que mofa na cadeia. Não, aquele irmão ia toda semana anunciar o Evangelho. Já pensou, pastor? Difícil, né? Difícil, né? Muito difícil. Mas ele entendia que ele precisava daquilo. Ele entendia que ele precisava passar para aquele jovem valores. Ele entendia que o valor da salvação de Cristo era inegociável, inquestionável, e ele precisava passar aquilo. Irmãos, e a não observância, para a gente concluir, a não observância de valores divinos tem levado muita gente a ser conivente com o pecado. A não observância de valores divinos foi a queda de Sodoma e Gomorra, foi por não observar valores divinos. Valores divinos, eternos,
São aqueles valores que estão expressos na Bíblia Sagrada. Aqueles valores que podem produzir frutos para a vida. Quando nós olhamos para os frutos do Espírito, Gálatas 5:22, gozo, paz, longanimidade, temperança, domínio próprio, né? Nós vemos que são frutos de valores que nós plantamos, valores eternos, que nós buscamos valores eternos. Eu não sei como a sua vida está baseada hoje. Eu não sei como você baseou a sua vida hoje. Eu não sei como você está baseando os seus negócios hoje. Eu não sei como você está pautando a sua vida cristã hoje. Eu não sei como você está pautando a sua vida familiar hoje, mas o Senhor te diz: busque, paute valores eternos, valores que podem te levar para a eternidade, não valores efêmeros de uma sociedade em desconstrução, que vai de mal a pior, que vai pelo barranco abaixo, uma sociedade que cada dia mais vai falar para você que você precisa ter, que você é o ter, a cultura do ter. Hoje eu vi um comercial e eu disse para minha esposa: parece tão fácil. No comercial diz: não, chegou a hora de você ter esse carro, um Mercedes-Benz, né? Chegou a hora de você ter. Aí aparece lá, a partir de R$ 139.900. A cultura do ter. Aí a pessoa sai lá na garagem e vê aquele golzinho, o fusquinha para quem tem fusca. Que isso? O meu Deus é maior que isso. Eu quero um daquele que anunciou. Não, moço. Deus quiser te dar, Ele te dá. Ele tem poder para isso. Mas trabalhe também para isso, né? Trabalhe para isso, né? Tem gente que fica lá na rede. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Só é interrompido quando fala: mulher, o almoço está pronto? Está buscando valores efêmeros, valores que não valem nada. Quando o Senhor diz para você: busque valores que possam te levar ao céu. Sabe, santidade é um valor que leva ao céu. Comunhão com Deus, um valor que leva ao céu. Busca do Espírito Santo são valores que nos levam, nos conduz no caminho. Como está a sua vida? Eu não sei. Só que eu sei de uma coisa: você foi chamado para fazer diferença. Você não foi chamado para negociar valor, mas a Bíblia diz em Mateus 5,13 que você foi chamado para ser luz do mundo e sal da terra. Que você foi chamado para fazer diferença onde você está. Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra. E tem algumas experiências interessantes. Mas uma delas que me chama a atenção quando eu olho que os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra. Estava eu em São Paulo, em horário de pico, subindo as escadas do metrô, São Bento, quando uma pessoa desce e diz: ei, Deus mandou te dizer isso e aquilo. E era o que eu estava precisando ouvir naquele momento. Era o que Deus estava ministrando no meu coração. Como é que Deus me achou no meio daquela multidão? Como é que Deus me achou no meio daquela? Para quem conhece aquilo, sabe que é uma loucura o horário de pico. Como é que Deus me achou? Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra, e não há nada oculto diante do Senhor. E se Ele trouxe uma palavra de valores, de busca de valores, talvez alguém nessa noite está precisando rever os seus valores, valores e conceitos. Talvez alguém está precisando rever valores e conceitos, porque você foi chamado para ser luz do mundo e sal da terra.